Fala galera, tudo bem? Sou o professor Jura e nós vamos hoje para a nossa aula de número 3, onde nós vamos falar especificamente da eletrosfera do átomo. Segundo Rutherford, o átomo era formado por duas regiões: um núcleo, dotado de prótons e nêutrons, e uma região ao redor desse núcleo onde permaneciam os elétrons. Desse modo, intensificou-se o estudo sobre a eletrosfera atômica. E um dos maiores precursores sobre o estudo da eletrosfera atômica foi Niels Bohr, em 1913. Niels Bohr, pessoal, ele propôs a seguinte teoria: que os elétrons, eles não ficavam perdidos nessa eletrosfera. Os elétrons, ele tinha uma energia quantizada que fizesse com que ele permanecia numa determinada raia sem ganho ou perda de energia. É como se fosse mais ou menos assim: o elétron ele tem uma energia suficientemente necessária para permanecer numa região, numa raia ao redor desse núcleo, sem se chocar com ele. A essas raias, essas regiões estacionárias ao redor do núcleo, deu-se o nome de níveis de energia. E aí, com base nessa teoria, ele cria alguns postulados. Primeiro postulado, pessoal: quanto mais afastado tiver o nível de energia em relação ao núcleo, mais energético ele é. Eu até coloquei um modelinho aqui para vocês entenderem. Considere que esse N é o núcleo do átomo. Essa é a primeira camada, que é a camada que está mais próxima ao núcleo. Se você perceber, eu tenho várias camadas que estão se distanciando do núcleo atômico. Isso significa que quanto mais distante ele estiver do núcleo, maior é a energia quantizada desse nível e, consequentemente, maior tem que ser a energia do elétron. Segundo a lei de Bohr, ele deu o nome desses níveis de K, L, M, N, O, P, Q. São conhecidos hoje esses 7 níveis, o que não impede de ter mais níveis. Existem mais níveis de energia. O que não tem é um átomo suficientemente grande para ocupar todos os níveis que existem. Eu posso ter o nível depois do Q, R, S, T, eu tenho mais níveis. O que eu não tenho são elétrons suficientes para ocupar mais do que o nível Q. Então, pessoal, com base nisso, os elétrons eles são distribuídos nesses níveis de energia de acordo com a sua energia quantizada. Desse modo, estipulou-se o seguinte: o nível K, por ser o nível que está mais próximo do núcleo, cabem no máximo 2 elétrons. Já o nível L cabe no máximo 8 elétrons. Como é um nível maior, um nível mais quantizado, logo cabe uma quantidade maior de elétrons. O nível M cabe 18 elétrons. O N, 32 elétrons. O O, o P e o Q, por serem níveis maiores e mais quantizados, deveriam caber mais elétrons. O que não existe são tantos elétrons assim para ocupar mais do que essa quantidade. Logo, o O tem 32 elétrons. Não significa que não caiba mais que 32. Caberia mais que 32. O que não tem são átomos de tamanhos tão grande que ocultem tantos elétrons assim para ocupar uma quantidade maior que esta. 32 é o que tem no O, 18 no P e 8 no Q. Atualmente, pessoal, essa é a distribuição dos elétrons nos níveis de energia. Um elétron, quando ele ocupa um determinado nível, ele pode saltar para um nível mais externo, desde que ele ganhe um pacote de energia. Esse pacote de energia que ele absorve para saltar para um nível mais externo é chamado de quantum. Então o elétron, ele absorve um quantum de energia necessário para que ele pule para um nível mais externo. E ele vai pulando. Cada pacote de energia que ele absorve, ele salta para um nível mais externo. Quando ele retorna para o seu nível de energia, ele libera essa energia em forma de luz. E isso é chamado de fóton. Daí surgem então as luzes características de diferentes elementos. Nós podemos até citar os fogos de artifício. Os fogos de artifício têm elementos químicos onde, quando eles explodem nos céus, emitem cores características representado pelo retorno desses elétrons aos seus níveis de energia. Então, pessoal, o que vocês precisam entender?
que quando o elétron ele vai para um nível mais externo, ele absorve energia, um quantum de energia, para ir para um nível mais energético. Quando ele volta para o seu nível de origem, ele libera isso em forma de luz, tudo bem? Então nós vamos para um exercício agora, para a gente fechar a nossa aula, tudo bem? Vamos lá então. Um dos grandes mistérios que a natureza propiciava à espécie humana era a luz. Durante dezenas de milhares de anos, a nossa espécie só pôde contar com este ente misterioso por meio de fogueiras, queima de óleo em lamparinas, gordura animal, algumas resinas vegetais e etc. Somente a partir da Revolução Industrial é que se pode contar com produtos como querosene, terebintina e outras substâncias. Mas mesmo assim, a natureza da luz permanecia um grande mistério, ou seja, qual fenômeno físico ou químico gera luz. Somente a partir das primeiras décadas do século XX é que Ernest Rutherford e Niels Bohr propuseram uma explicação razoável sobre a emissão luminosa. Com base no texto, qual alternativa expõe o postulado de Bohr, que esclarece a emissão luminosa? Pessoal, após a leitura do exercício, o que dá para perceber diante das alternativas? Se você analisar a alternativa B, ele deixa bem claro o seguinte: quando um elétron sai de um nível mais externo para retornar para um nível mais interno, ele libera energia em forma de luz. Então, por isso a alternativa B. Fique bem claro o seguinte, pessoal, quando ele vai para um nível mais externo, ele absorve energia. Quando ele retorna para um nível mais interno, ele libera essa energia em forma de luz. Por isso, essa alternativa então. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mande o like de vocês aí gostando do vídeo ou não. E até a próxima. Abraço, galera. Fiquem com Deus. Foi isso a alternativa B? Era isso? Foi, B, um elétron.